alegria e tristeza, finalmente dá pra dizer que esse foi o ponto final em Attack on Titan. Então a gente vai junto ver como é que foi essa trajetória. Bora ver como é que foi o final dessa obra que já tem mais de 10 anos de história. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui! E pra fechar a saga Attack on Titan, a gente recebeu um episódio de mais de 1 hora de duração. Ou seja, pra eu contar toda a história num vídeo só, eu não vou poder enrolar nada, né? Vamos direto. Então o vídeo vai começar no episódio 1, onde a gente viu uma das coisas mais brutais de todos os animes. Galera, é surreal pensar que trouxeram a adaptação do estrondo pro anime. Na boa. E pra quem não se lembra, né, o estrondo, ou o rugido da terra, é o nome dessa marcha dos titãs colossais que estavam presos dentro das muralhas de Parades. Lembra as 3 muralhas? Sina, Rose e Maria? Exato. Dentro de cada uma das muralhas guardava essas armas para extinguir toda a vida na Terra. Isso não é só um exército de colossais de 50 metros. O buraco é mais embaixo. Cada um desses colossais está descarregando um vapor mega quente. E essa temperatura consegue fazer uma árvore, por exemplo, entrar em combustão só de ficar perto. Ou seja, onde esse exército passar, toda a vida vai ser carbonizada. Então pode acreditar no que eu vou dizer, não existe escapatória. Não tem montanha para escalar que eles não chegam. Não existe caverna para esconder que eles não afundem com um pisão, entende? E não existe mar que eles não possam chegar nadando e te cozinhar vivo lá no mar. É um nível de terror muito extremo pro anime. E a gente vê isso acontecendo. Pô, galera, o molequinho que o Eren salvou de uma surra e que depois a gente vê aquele Eren se ajoelhando e chorando, pedindo desculpas. A gente vê esse moleque sendo morto por absolutamente nada. E é tenso de ver isso. A vida da tropa de exploração fora das muralhas trouxe essa clareza de como é o mundo de fato, entende? O mundo real. E isso só ajudou o Eren a enxergar que o plano dele era muito mais sombrio. Além dos inimigos de Parade, existia um mundo muito mais vasto. E o Eren teria que pisotear em todos eles. É muito terrível o que eu vou falar agora, mas o extermínio via estrondo é um fim do mundo que quase não se importa com a tua origem, né? Se você é do norte, sul, leste, oeste, eudiano ou não, marliano ou não, você vai ser extinguido. E só disso o Eren vai lá e salva o garoto nessa visita da tropa de exploração. E nesse episódio a gente vê não só a família do garoto agradecendo a bondade do Eren, mas também o próprio Eren matando não só a família e o garoto, mas todo o resto do mundo. Tem algumas coisas que a gente não espera ver em algum tipo de mídia, né? E desde que eu comecei a assistir animes, por exemplo, assistia Yu Yu Hakusho, Bleach, Naruto, eu nunca imaginava um extermínio que faria a gente engolir tão seco, sabe? E o anime fez isso com uma perfeição tão estranha, tão bizarra. Tipo, a gente vê isso com diversos sentimentos estranhos. Tem gente com Tatakai da facção Yeager até hoje. E tem gente que mataria o Eren criança só por saberem o que ele faria no futuro. E eu acho isso muito maneiro. Vocês lembram o último anime que fez tanta gente ficar com essa dúvida filosófica? Death Note. Lembra da briga de gato e rato do Light com L? E como que diversas pessoas apoiaram o Light ou o L? Fica Team Light, Team L. Eu sinto que Attack on Titan chegou nesse patamar de discussão de ideais, entende? Tem a galera que fica apoiando, a galera que não apoia. Mas o show, né? A obra deixa claro pra gente uma coisa. O Eren é o vilão. O Eren tá cometendo um crime que jamais deveria ser perdoado. E o próprio Eren sabe disso. Mas ainda assim a gente entende o personagem. Não é bizarro isso? E calma que eu vou chegar lá mais pra frente. Vamos continuar. Essa cena introdutória corta direto pro Eren falando com o Armin, que é contada do nada lá na cena do barco. O grupo entrou no barco pra ir até o porto da Senhora Zumabito. A ideia era pegar o avião de última geração pra conseguir alcançar o estrondo, porque não tinha outra forma de chegar no Eren sem o avião, impossível. Aí o pessoal chega lá, começa a arrumar o avião e abastecer, quando o Flock chega pra atrapalhar. O Flock é aquele personagem que acredita fielmente nos ideais do Eren, aquele que apoia o Eren totalmente. E o cara morreu e viveu de novo lá na luta de Shiganshina na temporada 3. Por mim, o personagem é muito bom, mas o atraso que ele causou resultou na morte da Hanji. Pô, galera, o fim da Hanji, por mim, foi super desperdício no mangá. Mas no anime, a cena escalou num nível muito épico. A Hanji parou, né, alguns colossais por alguns segundos. E esses segundos contaram pro avião finalmente decolar. Ajudou muito o avião, né? Mas a Hanji foi de arrasta pra cima por consequência, ou seja, sacrificou, né? E depois do grupo se separar, a gente finalmente chega no episódio 2, o verdadeiro último episódio de todo o Attack on Titan. No começo desse episódio, a gente cai direto na ação. O estrondo achatando o planeta inteiro, indo na direção de um dos últimos refúgios de Marley. E lá chega o avião carregando a tropa de exploração. Mikasa, Armin, Connie, Jin, Levi, Pieck e Reiner. Esse é o pessoal caindo na guerra com a missão de cancelar o fim do mundo. Porra, o arrepio na espinha subiu nessa hora, né?
Não sei se foi assim com você. E só lembrando, a missão era de pararem o Eren e não de matarem ele. Ou seja, a coisa é bem mais complicada do que parece. E o pior, já que o titã do Eren era absurdamente grande, não tinha um jeito de saber por onde começar a atacar. O plano real para pararem o Eren era separar o Eren e o Zeke, né, os irmãos Jäger. Veja bem, galera, veja bem. Enquanto o Eren é o portador do titã fundador, é ele que controla o poder. Mas por não ter sangue da família real dos Eldianos, o Eren não tem acesso ao poder da coordenada. E aí, para resolver esse probleminha, o Zeke existe. Pelo contato do Eren, né, o titã fundador com o Zeke, um portador de titã com sangue da família real, é que esse estrondo começou. Então, para parar o estrondo, é só separar esses dois. Mas cadê o Zeke nesse super corpo do Eren titã? E cadê o próprio Eren? De qualquer forma, duas coisas importantes acontecem. Enquanto o pessoal está distraído nessa situação, o Armin planeja detonar tudo com o poder do Titã Colossal. Só pelo Titã Colossal se transformar, a quantidade de energia térmica é tão grande que é praticamente uma super bomba. O que ficar no epicentro dessa explosão é completamente destruído, não tem como, evapora, desintegra. E só quem tem uma proteção adicional pode suportar isso, não tem como, né? Tipo, só a proteção do Titã encoraçado pra cima, entende? É nesse nível. Mas é aí que um Titã esquisito aparece e engole o Armin. Nessa parte da história, o Armin acaba ficando pra segundo plano. Enquanto isso, a Pieck estava em outro plano, né? Ela não queria matar o Eren, mas sim matar o cara. Com o Titã Cargueiro, a Pieck colocou um cinto de explosivos no pescoço do Eren. Mas antes de conseguir detonar, um martelo de guerra aparece e detona o Cargueiro. É aqui que a ficha caiu. Vários titãs aparecem vindo nos ossos do Titã fundador do Eren. E alguns rostos são muito bem reconhecidos nesse meio. A gente vê os titãs do Bertholdt, Marcel, Porco. A Ymir na segunda temporada também aparece. E diversos outros que a gente nunca viu. E aí ficou claro. Aqueles eram titãs originais de várias eras atrás. Os poderes de vários Eldianos que estavam ainda vivos nos caminhos da fundadora Ymir. Então o resultado era óbvio. A chance de vencer era zero. Bom, eu não vou ficar nesse vídeo falando sobre a animação desse episódio. Mas vocês estão vendo aí agora algumas cenas para ilustrar o que está acontecendo. Então você consegue ver que Attack on Titan chegou num pico de excelência muito grande. Né? A qualidade gráfica era muito grande. Bom, disso que nem ia falar, eu tô falando, né? Esse episódio em questão de animação foi top do top em qualidade. Não tem discussão. A situação fica preta, todo mundo se machuca nesse primeiro ataque. O Reiner quase morre. O Jin e a Connie passam por vários sufocos e a Mikasa não consegue salvar o Armin do titã que engoliu ele. E nesse momento de aperto, aparece o Falco no titã mandíbula com asas. Na boa, esse momento foi irado, foi épico, né? Até pareceu que a Mikasa tinha asas numa cena e logo depois chega o resto do pessoal para ajudar. Então agora o Falco, a Anne e a Gabi vão ajudar na luta. Então agora é encoraçado, cargueiro, titã fêmea e também o titã mandíbula nessa luta. Enquanto o tempo passa, o Levi só fica pensando no Zeke, marinando a ideia de finalmente cumprir a última ordem do Irving, o antigo líder da tropa de exploração que deu a ordem: mate o titã bestial. Já se passaram anos e o Levi ainda não conseguiu cumprir a ordem de matar o bestial, que era o Zeke. Mesmo com a ajuda adicional, a coisa ainda estava apertada e o plano mudou. Agora era para matar o Eren. E a Mikasa fica super contra esse plano, né? Mas deixa a Mikasa focar na missão de salvar o Armin. E as dores de cabeça dela vão piorando nisso. Lembrando que o Eren disse na temporada passada que aquelas dores de cabeça eram sangue Ackerman, obrigando ele a cumprir as ordens do superior, né? Que pra Mikasa era o Eren. Mas a gente fala sobre isso na hora certa. Bom, e voltando pro Armin, ele acaba se encontrando nos caminhos com o próprio Zeke. Então, resumindo, o Zeke tá preso nesse mundo onde o tempo é eterno. E a gente vê um Zeke completamente derrotado. Aquele Zeke brigão, né, repleto de planos, ficou no passado. O cara tá nesse plano astral por séculos, talvez milênios. E aí vem diversas revelações e papos filosóficos. O Zeke explica que a Ymir encontrou um poder. E que o sentido da vida é o de se multiplicar para continuar existindo. E esse plano leva o Zeke a tentar ajudar o próprio Armin a desistir também. E aí vem uma das melhores cenas de todo o anime. O Armin encontra uma folha no meio da areia e fala sobre o sentido da vida não é se multiplicar, mas sim viver. O simples fato de se divertir com os amigos, ou jogar uma bola pra lá e pra cá, ou fazer qualquer coisa que a pessoa goste, isso sim é motivo suficiente pra viver. Pro Zeke, o Armin tinha uma bola de beisebol na mão, a mesma bola que o Zeke jogava com o antigo portador do bestial, o Tom. E nessa, o Zeke lembrou de todas as memórias boas que ele tinha de fazer algo tão simples quanto jogar bola com alguém que ele gostava. E por mim isso ressoou muito, sabe? Isso teve um peso muito grande na obra. Isso é muito pessoal, mas eu acho que Attack on Titan gosta de passar diversas mensagens. Mas a mais importante de todas é justamente essa, de querer continuar vivo. De fazer coisas que talvez não sejam úteis no grande esquema das coisas, mas que alegram a gente, simplesmente isso. Que são simples, né?
E essas coisas simples são justamente o que fazem a vida valer a pena. E com essa mensagem, vários personagens despertam nos caminhos. O Grisha, Eren Kruger, os irmãos Galiark, Marcel e Porco, né? A Ymir Titã Mandíbula, o Bertold e o próprio Tonk Saver. Nisso, no mundo real, os titãs desses personagens começam a ajudar o pessoal. Então, 3 mandíbulas, 2 titãs de ataque, um bestial e o mega colossal do Bertold começam a ajudar o grupo. Galera, presta atenção. Que cena foi essa? E que momento épico, sabe? E do nada, o Zeke chega e sai gritando pro Levi. Na boa, o Levi nem consegue raciocinar. O cara só pula nas costas do Falco e passa o cerol no pescoço do Zeke. Sem Zeke, o estrondo para de caminhar. Nessa brecha, o Jean alcança o detonador do cinto de explosivos que a Pieck colocou no pescoço do Eren Fundador. E explode a cabeça do Eren Titã. Aí a gente finalmente vê aquela mesma centopeia brilhante que salvou o Eren lá na Batalha de Shiganshina, né? Mas agora o pessoal sabe dessa centopeia. E o Armin estava na jogada. Ou seja, explosão do Colossal. Esse é o fim? Longe disso, galera. Além da centopeia ter sobrevivido e estar numa briga contra o Reiner, aquele bicho soltou um gás igual o que rolou na Vila de Coney na segunda temporada. Ou seja, todos os Eldianos sobreviventes, incluindo Jin, Coney e a Gabi, se transformaram em titãs bobões ao comando da centopeia. E claro, o Eren sobreviveu. E agora tinha uma forma final, fundindo o titã de ataque com o colossal. Agora é a treta final. Eren versus Armin, os dois com titã colossal. Eu fico até, arrepiado, só de falar pra vocês. Enquanto essa briga come solta e o Reiner segura a centopeia de alcançar o Eren, a mente da Mikasa começa a borbulhar. E finalmente a gente chega numa conclusão. Na cabeça da Mikasa, de alguma forma, tinha uma resistência contra o poder do Fundador. Então a Mikasa estava constantemente revendo memórias que ela nunca teve, mas que foram implantadas pelo Eren, mas que depois de implantadas eram apagadas várias e várias vezes. Ou seja, as dores de cabeça da Mikasa não eram um controle mental por conta do sangue Ackerman, mas sim uma resistência que a Mikasa tinha sobre os poderes do Eren como Fundador. E esse poder não estava fazendo a Mikasa ter alguma mudança de opinião, nada disso. Muito pelo contrário. Nesse mundo alternativo, a Mikasa e o Eren fugiram de Parades logo depois da primeira viagem fora. Nesses 4 anos, a Mikasa e o Eren viveram juntos e tiveram essa vida toda. E por conta de serem só 4 anos, é por conta da maldição de Ymir, onde o Eren iria morrer por ser um portador de titã. Até nessas memórias, o Eren implantou para Mikasa esquecer ele depois da morte, mas a Mikasa sempre resistiu a isso. E essa é a fonte das dores de cabeça dela. Ao mesmo tempo que o Armin estava levando um couro do Eren, o Levi e o Falco decidiram que era agora ou nunca. Bora matar o Eren. E a Mikasa finalmente cedeu. Depois de uma baita cena de ação sensacional, a Mikasa consegue chegar até o Eren e é fim de jogo. Galera, vamos lá. A morte do Eren é o estopim para algumas coisas acontecerem. As memórias que todo mundo que o Eren já visitou em visões volta. E nisso a gente volta para o passado. Na última visão entre Eren e o Armin. Lembra tal conversa do Eren com o Armin no barco? É aí que a gente entende. O Eren visitou muita gente nessas memórias. E todo mundo lembraria depois que o Eren morresse. Mas nessa visão, o Eren se explica para o Armin sobre ter visto e revisto dezenas de milhares de visões do futuro. E com o único propósito de salvar os amigos dele. Em todas as versões do futuro, Parades era destruída e alguns amigos dele acabavam morrendo. Mikasa, Armin, Coney, Jin, Levi, seja lá quem for, sempre um deles acabava morrendo. E dessas visões que o Eren teve com o Titã de Ataque e com o Fundador, só um futuro dava ao Eren a versão do futuro que ele queria, que era essa, um super genocídio mundial, reduzindo 80% da humanidade. Com isso, a força de Parades e a força do resto do mundo ficaram em igualdade. Então, não haveria mais guerra. Só que o futuro prometia uma continuação dessa batalha, porque as guerras sempre vão acontecer, é um ciclo, né? Então, resumindo, sim, o Eren poderia só ter apagado toda a vida na Terra, só que esse futuro não era o futuro mais feliz que os amigos dele teriam. Lógico que um futuro onde eles sairiam na treta não era o ideal, mas pro Eren, aquela era a melhor versão dos acontecimentos. E o motivo da gente entender o Eren nesse final, né? O próprio Eren confirma que o poder do Fundador e do Titã de Ataque de ver e rever memórias do passado e do futuro confundiram a mente dele de uma forma indescritível. Pelas palavras do próprio Eren, ok? Abre aspas. É como se o passado, o presente e o futuro acontecessem ao mesmo tempo. Nessa viajada aí de maionese, né, o Eren só seguiu no automático no que ele viu. Mesmo não querendo morrer e mesmo não querendo deixar Mikasa, foi essa a melhor resposta que ele encontrou. E bora conversar sobre aquela cena do Eren chorando pro Armin, ok?
Sim, a cena foi muito patética, e é mesmo pra ser. Por mim, teriam 1001 formas de fazer o Eren ser bem mais badass nesse final. Mas o cara tá vivendo no mundo da lua, né? Super estressado, super confuso com as próprias ações. Até pareceu que aquele Eren lá, chorão, inútil das primeiras temporadas, voltou. Lembra disso? Que ele me irritava muito, né? Tanto o Eren quanto o Armin chorão, né? E bem, o Eren sempre reclamou sobre querer ser livre, né? Mas ele queria que a Mikasa ficasse pensando nele pra sempre. Não parece hipocrisia? Eu acho que sim. Mas é aquilo que eu falei, a mensagem de Attack on Titan é de viver fazendo o que a gente gosta. E adivinha? O Eren sempre amou a Mikasa. E ela sempre amou ele, entende? Dá pra dizer que o Eren esqueceu seu amor por ela graças ao mega trauma do primeiro episódio da obra, né? E falando nisso, porra, galera, na boa, o Eren revela que com o poder do fundador, ele salvou a vida do Bertholdt depois de ter feito buraco em Shiganshina e levou a Titã Sorridente direto pra Karla Jäger. Ou seja, o Eren matou a própria mãe. Para iniciar esse caminho de vingança, né, esse futuro onde todos os amigos dele teriam a melhor vida, o Eren matou a própria mãe. Porra, isso é tenso demais pensar nisso, né? A gente percebe isso. Aliás, o anime trouxe algumas falas que não acontecem no mangá. O Armin diz pro Eren que não ia aceitar esse genocídio, mas que no fim das contas tudo é responsabilidade deles. A história não vai parar e o futuro não vai ser alterado, entende? Todos eles seriam culpados pelo genocídio de 80% da humanidade. E se existisse um inferno, eles iriam juntos para esse inferno. Todo mundo para lá. Olha só a obra jogando na nossa cara que sim, os personagens causaram diversas mortes. E os crimes que eles cometeram contra a vida são todos imperdoáveis. Até o Armin matou inocente pra caramba lá em Libério. E mesmo assim o Eren vai fazer tudo para dar uma vida boa para esses amigos. Na boa, vocês fariam isso para as pessoas que vocês amam? Eu deixo vocês conversando nos comentários, mas eu quero realmente saber como que vocês se sentem sobre isso. E nisso, o Eren e o Armin se despedem e essas memórias voltam no momento atual da história, pro pós-morte do Eren. E eu quero deixar um destaque aqui pro Levi nessa cena. Porra, ver toda a tropa de exploração nessa cena encheu os olhos, sério, galera. Um último Shinzu Sasageyo pra fechar o arco desse personagem. E sinceramente, o Levi teve a melhor conclusão de todo o Attack on Titan. Podem aguardar um vídeo só sobre o Levi daqui a um tempo, eu tenho que trazer isso pra vocês. E aí, enquanto a Mikasa pega a cabeça do Eren e parte pra Shiganshina, o Armin toma a dianteira e várias coisas são reveladas. Todo e qualquer poder titã do mundo foi apagado. O Armin que seria o herói salvador que matou o genocida Eren Yeager, e agora o mundo teria um período de paz. Então o Armin, Annie, Jean, Connie, Pieck e Reiner viram bastiões da paz que representam parados pelo mundo, né? O Levi finalmente pode ter um descanso, entregando doces pra criançada, e a Gabi, junto do Falco, ajuda a reflorestar os locais lá que foram pisoteados pelo estrondo. E o anime acaba com a Mikasa ao lado do túmulo do Eren, perto da árvore do primeiro episódio. A gente vê um time skip com a Mikasa visitando o túmulo do Eren várias vezes, e possivelmente tendo uma vida boa, né? Morrendo bem velhinha, inclusive. E Shiganshina cresceu para virar uma mega cidade com arranha-céus, e tudo sendo desmoronado em uma guerra no futuro. Paradis é sim destruída, né? E no futuro, a árvore com Eren enterrado vira uma super árvore gigante, onde um garoto junto de um cachorro entram para explorar. Esse fim dá um mega gancho pro ciclo dos titãs se repetir. Então a gente vê aquele card que a gente viu diversas vezes dizendo to be continued, vai continuar. Dessa vez ele tá dizendo the end, o fim. E esse é o fim de Attack on Titan. Uma das obras mais fantásticas dos animes de todos os tempos, a gente sabe disso. Tem que estar no top de todo mundo, né? Num dos tops de todo mundo, porque uma obra complexa, uma história incrível, sabe? É uma história que você consegue acompanhar cada personagem, backgrounds impressionantes. Enfim, acabou finalmente essa história. Eu queria saber de vocês. Curtiram esse final? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou trazer mais vídeos sobre Attack on Titan pra gente continuar destrinchando essa obra, entendendo o que aconteceu com alguns personagens isoladamente, ok? Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!